Graça e paz, irmãos. Mais um dia do Senhor para a gente adorar a Deus, nos aproximarmos do nosso Pai. Hoje é o dia do Senhor, vamos santificar esse dia, cultuando a Deus de todo o nosso coração. Vamos fechar os olhos, como de costume, falar com o nosso Pai para abrirmos este culto, depois desse lindíssimo prelúdio que já aproximou os nossos corações ao nosso Deus. Senhor, te agradecemos por mais um domingo, podermos te adorar de todo o coração. Neste momento, ó Pai, vai trabalhando dentro de nós, nos nossos corações, tirando todo o pecado, limpando toda a sujeira, para que possamos receber a sua doce presença, a poderosa palavra que vem da tua parte aos nossos corações, que possamos, ó Pai, nos render verdadeiramente aos teus pés neste dia, neste culto. Que este culto seja prestado somente a Ti, que os nossos corações todos estejam voltados somente para Ti, Senhor. Cada louvor que vamos cantar seja para Ti, que todos que estão, Senhor, neste momento, reunidos em Teu nome, onde quer que seja, mas para Te cultuar de todo o coração, seja abençoado pela Sua rica presença e pela Sua palavra. Receba os nossos louvores e toda a nossa adoração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos começar louvando. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Só Ele é exaltado, entronizado no meio do seu povo. E este povo somos nós. Sua verdade vai sempre reinar. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Maravilhoso é estar em sua presença. Maravilhoso é poder adorá-lo. Quão formoso és. Quão formoso és.
tua glória enche a terra e enche os céus. Quão formoso és, quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra. Tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra. Tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Reina em mim, Senhor. O Senhor é rei na sua vida? Ele é rei da minha vida. Vamos pedir que Ele reine sobre nós, exerça total domínio sobre a nossa vida, porque Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, sobre toda a terra. Tu és o Rei. Sobre as montanhas e o pôr do
Jesus é a razão da nossa vida, Ele é a razão e o motivo de tudo, do nosso viver. Vamos cantar: Tua é a glória e o poder. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar, porque és a razão da minha vida. Eu vivo para te exaltar, para te adorar. Cante ao Senhor com todo o seu coração. Tua é a glória e o poder. Tu és para sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Tua é a glória e o poder. Tu és pra sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Ele é a nossa vida, Ele é o nosso amor, Ele é o nosso Rei, Senhor. Vivemos para adorá-lo, vivemos para exaltá-lo, vivemos para servi-lo. Vamos cantar: não deixarei. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Vamos orar. Senhor, não deixaremos de te adorar, não deixaremos de te louvar, quaisquer que sejam as nossas circunstâncias, quaisquer que sejam, Senhor, as nossas situações. Apesar de muitas vezes, ó Deus, esquecermos o seu amor ou esquecermos a sua fidelidade. Nos ajude a mantermos uma fé viva, Pai, uma fé forte, para que jamais deixemos de te servir, de te adorar e de te exaltar. Hoje nós temos um motivo, Senhor, o motivo da vida, o propósito de vida. Nós temos, Senhor, a razão do nosso viver, que é o Senhor Jesus em nossas vidas. Obrigada, Pai, por ter nos alcançado pelo seu amor. Obrigada por ter nos alcançado pela sua misericórdia. E agora nós temos esse viver que agora vivemos para ti e por ti, Senhor. Abençoe a todos os irmãos, a toda a igreja que está te louvando de coração nesta tarde. Abençoa-nos pela riqueza da sua palavra, da sua presença, do seu perdão e do seu amor. Obrigada, Senhor, por este momento de culto. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Ótimo início de noite para todos. Já preparamos o nosso coração por meio do prelúdio, louvamos a Deus agora no momento de louvor, adoração, e ainda nesse espírito vamos professar a nossa fé, vamos dizer em alto e bom som aquilo que nós cremos. Então todos juntos professemos a nossa fé.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém, amém. Vamos fazer a leitura agora do Salmo 116, de 1 a 14, do versículo 1 até o 14. Vamos ler vamos ler e meditando no texto, não vamos ler de forma automática, vamos ler cada versículo e meditar no que esse versículo traz ao nosso coração. Então, Salmo 116, de 1 a 14. Vamos todos ler juntos. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do céu vieram sobre mim, aflição e tristezas me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples, quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, e os meus olhos das lágrimas, e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Amém. Salmo 116, de 1 a 14. Agora, neste momento, vamos nos preparar para aprender mais um pouquinho sobre a linguagem dos sinais. Então, enquanto a irmã Paula agora de volta, graças a Deus, vai nos ensinando, vai fazendo junto o sinal, o gesto, para você aprender. Em breve, Deus permitindo, nos reuniremos presencialmente, inclusive já poderemos treinar essa linda língua, né? A língua dos sinais. E logo esperamos ter aí conosco os nossos irmãos também surdos, participando, louvando, adorando a Deus. Então, neste momento, os mãos que falam. Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Muito obrigada primeiro por todos os irmãos que oraram por mim, me enviaram mensagens pelo celular, perguntando das minhas mãos. Deus abençoe a todos e continuem orando, tá bom? Vamos lá, mais um domingo, aprender mais um pouquinho de Libras. Dando continuidade aos livros, o que seria domingo passado, mas vamos fazer hoje, vai ser o livro de Esther. Os irmãos sabem que Esther ela foi, na verdade, uma rainha, né? Então, esse sinal, a gente utiliza o E em Libras, que é assim, só que nas duas mãos, tá? Nas duas mãos. E a gente vai fazer como se colocasse uma coroa na cabeça, ó. Tá? Mais uma vez. Quando for fazer o sinal, vai fazer direto, tá?
E nas mãos e coloca a coroa. Tá bom? E nas duas mãos e coloca a coroa. Tá? E o livro base da mensagem de hoje é o livro de Atos. O livro de Atos, ele conta justamente os atos dos apóstolos, né? O sinal de trabalho em Libras, ele é assim. Então, esse livro de Atos, ele pega um pouquinho emprestado, um pouco do sinal de trabalho em Libras, que é assim. Só que nós vamos utilizar a letra A em Libras, que é assim, ó. Essa é a letra A em Libras. Só que nas duas mãos, tá? E aí, vamos fazer um movimento, olha, para frente e para trás. Não pode ser aqui em cima e também não pode ser mais para baixo. Tem que ser na altura da cintura, olha só, porque faz parte do sinal. Se fizer para cima, o sinal muda, tá bom? Então, quando for fazer o sinal, já coloca a mãozinha em A lá embaixo, já faz direto, Atos. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Um beijo. Amém. Continuidade ao nosso culto. Vamos cultuar agora por meio dos nossos dízimos e ofertas. Você que é da nossa igreja, da Igreja Missão Presbiteriana, você já sabe. Prepare o seu dízimo, prepare a sua oferta, entregue ou para a diaconisa Lúcia ou para a evangelista Verônica. Se preferir a transferência bancária, entre em contato conosco. Você que não faz parte da nossa igreja ainda, não se sinta constrangido, esse é um momento para nós. Mas vamos ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. Tudo isso é em prol do reino de Deus. Tudo isso é para nós mantermos os nossos compromissos, né? Principalmente o nosso aluguel, que é o mais pesado. Então, mensalmente, é aquela dificuldade, mas o Senhor tem nos ajudado, temos cumprido o nosso papel como igreja e não envergonharmos o nome do nosso Senhor. Então, você que é da Igreja Missão Presbiteriana, prepare seus dízimos, prepare sua oferta. Vamos ofertar a Deus, ofertar de todo o coração, ofertar em amor. Hey
Senhor, Deus eterno, obrigado, ó Pai. Obrigado porque mesmo nesse momento de dificuldade, o Senhor supre o seu povo. Abençoe, ó Pai, cada um que ofertou com todo o coração, cada um que foi fiel nos seus dízimos, ó Pai. Sê com a nossa igreja, sê com o nosso povo, ó Pai. Tenha misericórdia dos nossos erros, mas que tudo sempre seja abundante nas nossas vidas, ó Pai. Derrama a riqueza material, derrama a riqueza espiritual, que estejamos sempre cheios do seu Santo Espírito. E pedimos, suplicamos, ó Pai, para aqueles que não puderam contribuir, aqueles que não têm ainda, né, a sua renda, que não têm um trabalho, não têm um emprego. Deus eterno, abra as portas, ó Pai, abra as portas, dê oportunidade do seu povo, que ninguém no nosso meio, Senhor, passe necessidade, que todos que estão conosco possam caminhar, possam trabalhar, possam colher o resultado das suas mãos, o fruto do seu trabalho, ó Pai. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém, irmãos. Neste momento vamos para os pedidos de intercessão, oração, para os agradecimentos. Os irmãos sabem que todos os domingos colocamos na presença do nosso Deus todos os motivos de alegria e também as nossas súplicas. Esses pedidos são recolhidos no sábado até as 14 horas pelo WhatsApp da diaconisa Edivânia. Então você que não colocou seu pedido aqui, seu agradecimento, lembre-se, sábado até as 14 horas, mande lá a sua mensagem para a diaconisa Edivânia, que ela passa para nós inserirmos no culto. E começamos sempre pelos agradecimentos. Nosso coração é sempre alegre, porque o mais importante nós temos a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação, nós temos a vida em abundância. Temos isso, todo o resto agora é secundário. Então começamos agradecendo. A evangelista Verônica, ela agradece pelos livramentos. Amém. Somos livrados o tempo inteiro e nem sabemos, nem percebemos muitas vezes. Algumas vezes sabemos, outras não. Mas o Senhor sempre está conosco, nos protegendo. Nossa irmã Paula agradece pela nossa igreja, pela INPE. Ela agradece pela recuperação, né, do meu pai, irmão Gilberto. Ele já está em casa, agora é recuperar, mas o pior já passou. Ela agradece pelos cuidados de Deus. Nosso diácono Antônio agradece pelo amor de Deus e também pelos seus cuidados. Nosso irmão Guilherme, ele agradece pelo livramento de Deus em seu acidente com moto. Fiquei sabendo de última hora que o Gui teve um pequeno acidente aí com sua moto. Graças a Deus ele está bem, só teve algumas leves escoriações, né, Gui? Então se cuida aí, se recupere e abre o olho, né? Toma cuidado, mas graças a Deus porque está tudo certo, está tudo bem. Nossa irmã Dani, que eu acho que é a Dani do Davi, né? Ela agradece pelo trabalho, amém. Esse momento de pandemia, muita gente perdendo o trabalho, perdendo emprego. Nossa irmã Dani conseguiu trabalho, graças a Deus. Agradece pelo cuidado de Deus, amém. Irmã Nayara agradece pelo amor de Deus, amém. Diaconisa Lúcia também, pelo amor do nosso Deus. E nos pedidos e nas intercessões, a evangelista Verônica, ela pede pela família do nosso diácono Tiago. Vamos orar pelo nosso querido diácono Tiago, pela Claudinha, pela Mari, pela gravidez, né? Vamos orar por essa família tão linda. Nossa irmã Paula pede pela irmã Giovana, pelo GG, pelo Alan, pela Jéssica, que são os jovens aí. Pede pela família da evangelista Verônica, amém. Para Gabi, agitam junto com jovens aí também. Pela vida da Mariane, que está muito enferma. Não sei se a Mariane deve ser amiga da irmã Paula, nós não conhecemos, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Vamos orar pela Mariane, que está muito enferma. Se eu não me engano, é um mioma que ela tem. Vamos orar bastante. Diácono Antônio pede pela família do pastor e pela nossa igreja INPE. Amém. Sempre ore pela nossa família, sempre ore pelo pastor, pela missionária, pelo Samuel, que nós tenhamos sabedoria, força para continuar fazendo o trabalho de Deus, trabalho com alegria. Nossa irmã Dani, agora sim, do Davi, pede pela recuperação do irmão Gilberto. Comentei já, né? Meu pai já está em casa e agora ele vai para a parte da recuperação, mas o pior já passou. Que ele se recupere logo volte a trabalhar e que a vida, né, siga normalmente.
Nossa irmã Nayara pede pelo seu irmão Ellison, pela vida da Gisele e da Gabi. Amém. Irmã Maura, né, pede pela recuperação do irmão Gilberto, meu pai. Irmão Marcos pede pelo seu irmão Valdir. Vamos continuar orando pelo Valdir insistentemente. Irmão Gustavo, nosso Gugu, né? Gugu, Deus te abençoe. O lindão 2 do pastor Miguelzinho é um Gugu, ele é menorzinho, né? O Gugu é o 2, Samuel vai ficar com ciúmes. Ele pede pela Imp, pede pela sua prima Amanda e pelo Fernando, Fefe, né? E pelo Felipe e por sua mãe, a diaconisa Edivânia. Vamos orar por essa família tão linda. A diaconisa Edivânia pede pela recuperação do irmão Gilberto, amém. Pela Imp, pelos pastores. Diácono Fábio, pelos projetos pessoais, pelos HDs e pelo seu irmão Carlos. Vamos orar todos esses pedidos aqui, vamos colocar na presença de Deus. Comentei domingo passado, vou comentar novamente. Esse não pode ser um ritual. Não pode ser um momento, agora é hora dos pedidos, vou lá tomar água. Não. Esse é um momento onde você ouve o agradecimento, você ouve o pedido, coloca no seu coração, presta bastante atenção e durante a semana vai orando por esses pedidos. Se você não conseguiu anotar tudo, depois fica gravado, é só você voltar lá e anotar cada pedido e durante a semana vai orando. Nós também oramos por esses pedidos na oração das 21h20. Então vamos sempre orando, intercedendo uns pelos outros. Isso não pode ser algo assim só para forma, para as pessoas verem, não. Isso daqui é um momento de interação da nossa família cristã. Então agora aproveita, pega um desses motivos, um desses agradecimentos e ore a Deus. Logo após a oração nós teremos o devocional e seguiremos com a mensagem por meio da missionária Lídia. Vamos orar. Deus Santo Eterno Deus, obrigado, Pai, o Senhor é bom em todos os momentos, que o seu Santo Espírito esteja sobre nós, ó Pai, que a sua força, Senhor, nos sustente, a sua fidelidade esteja sempre conosco, ó Pai. Façamos sempre o que te alegra o coração, tenha misericórdia dos nossos erros, misericórdia dos nossos pecados, ó Pai. Neste momento, ó Pai, nos colocamos na sua presença. São diversos os pedidos, diversos os agradecimentos. O Senhor sabe de todas as coisas, ó Pai. Por isso, sê com aqueles que estão enfermos, sê com aqueles que precisam de trabalho, precisam de emprego, sê com as famílias, ó Pai, da nossa igreja, sê com a nossa igreja, proteja cada um e nos encha com seu Santo Espírito, ó Pai. Tenha misericórdia sempre, Senhor, das nossas vidas. Não olhe, Senhor, para o nosso coração ruim, mas olhe, Senhor, por meio do sangue de Jesus Cristo que está sobre nós, ó Pai. Prepare o nosso coração neste momento, ó Pai, durante a meditação e também nos prepare para ouvir e entender a sua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus é que nós oramos, ó Deus. Amém.
Amém. Que lindo devocional. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor. Sempre que nós lembramos, como a palavra fala, que éramos como ovelhas desgarradas, cada um andava pelo seu caminho, mas o nosso bom pastor foi lá e buscou cada um de nós, cada uma das suas ovelhas. Se você é uma ovelha de Jesus Cristo, desse bom pastor, então você entende o conteúdo deste lindo louvor que alguns integrantes aí da nossa orquestra compartilharam conosco. Deus abençoe os irmãos que participaram dessa linda apresentação ao nosso Deus. E agora chegou o momento sagrado de ouvir a palavra do Senhor, aquele momento que a gente fica até ansioso, né, irmãos? No bom sentido, para receber a mensagem de Deus. Eu particularmente gosto muito do momento da palavra, eu me assento assim com aquele coração cheio de fome, de sede da palavra de Deus, porque eu fico ansiosa querendo saber qual é a mensagem que o Senhor tem para o meu coração naquele momento. E agora, este é o momento, irmãos, este é o momento de Deus falar aos seus ouvidos, ao seu coração. Então, prepare-se para receber a palavra, tire toda a distração, não se ausente mentalmente durante o momento da pregação, fique atento do começo ao fim, porque o Senhor vai falar com você. Vamos orar mais uma vez para pedir que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Pai, estamos aqui te adorando com todo o nosso amor, estamos aqui te adorando com todo o nosso ser. E agora chegou o momento de ouvirmos o que o Senhor tem para nos dizer. Pai, não somos dignos sequer de ouvirmos a sua santa palavra, mas o Senhor é bom e o Senhor sempre está em contato conosco. O Senhor continua se conectando conosco pela sua palavra. Dia após dia ela nos alimenta, nos fortalece e nos diz o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor deseja de nós. Deus querido, abre agora todos os ouvidos espirituais dos irmãos que estão agora sentados para ouvir a tua voz. Que nós possamos ouvir claramente a mensagem, que não haja dúvidas, que não haja distrações, mas apenas plena concentração e atenção às palavras do nosso Pai, que és tu, Senhor. Obrigada, Pai, por este momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema, que talvez faça muito sentido para muitos dos irmãos. Não adiemos a verdade. Não é odiemos, é adiemos, de adiar, né? De deixar para depois. Não adiemos a verdade. E para isso eu vou contar uma história que está em Atos 24, capítulo 24 de Atos. Livro de Atos, irmãos, como nós vimos hoje, né? Livro de Atos. Antes de lermos o texto de hoje, eu quero contar o contexto para os irmãos entenderem, para que a partir desse contexto leiamos a breve historinha relacionada ao apóstolo Paulo. Paulo estava evangelizando, ele evangelizou muitas regiões de gentios, ou seja, aquelas regiões que não eram dos judeus e não fazem parte, né, dos judeus. E evangelizou, levou um novo evangelho de Jesus Cristo, que é o evangelho da salvação para todos que creem em Jesus Cristo e não apenas para os judeus. Depois ele passa por Jerusalém, onde estão os judeus, na Judéia, e ele também começa a pregar sobre esse Jesus. Ele começa a falar do Jesus Cristo como Filho de Deus, que veio para salvar a humanidade, salvar o homem do pecado, que morreu na cruz para isso, que ressuscitou para isso, que ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos. E ele começou a pregar o evangelho como nós conhecemos hoje. Mas isso revoltou os judeus, porque ali nós tínhamos os judeus, que inclusive acreditavam, né, que a salvação só era deles, na exclusividade da salvação para os judeus, negavam Jesus Cristo, né? Da mesma forma como crucificaram Jesus dizendo que ele estava blasfemando a Deus dizendo que ele é filho de Deus, esses mesmos tipos de judeus estavam revoltados com a pregação de Paulo.
e falavam: não, nós não aceitamos este Nazareno como filho de Deus, isso é uma blasfêmia, não aceitamos a história da sua morte em prol dos pecados da humanidade, não aceitamos essa lenda da ressurreição, Jesus não é o Salvador, ele não é o Senhor, e você, Paulo, fica trazendo esse monte de povo pagão para dentro do nosso templo, para profanar o templo, para causar tumulto. Aqui é o lugar só dos judeus. E começou um grande rebuliço ali, e esses judeus prenderam Paulo. Inclusive sacerdotes da época, sumo sacerdote da época prendeu Paulo. Nisso eles já estavam planejando matar Paulo. Com aquele mesmo ódio que tinham por Jesus, também queriam matar a Paulo por pregar a esse Jesus. Nesse momento, um comandante dos soldados, ali um comandante romano, porque ali Judéia, Jerusalém, era tudo colônia romana, né? O comandante olhou e falou o seguinte: peraí, este homem chamado Paulo, ele é cidadão romano, ele notou isso. O Paulo, embora fosse judeu, também tinha uma outra cidadania, que é a cidadania romana. E os romanos tinham muito respeito com seus concidadãos. Então ele disse o seguinte: não vou deixar que ele seja maltratado e julgado pelos judeus, ele é um cidadão romano. Então separou Paulo, tirou ele dessa multidão, dessa rebelião, né, dessa prisão, separa Paulo e envia Paulo para o governador romano, que estava ali na Judéia na época, chamado Félix. Então ele fala o seguinte: governador, estou mandando aqui um cidadão romano que foi preso pelos judeus. Eles estão querendo julgar e condenar este homem, mas eu estou mandando aos seus cuidados, porque como sendo ele romano, precisa ser julgado segundo as leis romanas e conforme a sua autoridade. Então esse comandante, que se chama Cláudio Lísias, manda Paulo para o governador Félix. Aqui começa a leitura da nossa palavra, irmãos. Vamos ler o texto de hoje, Atos, olha aqui, ó, Atos, né? 24, 22 a 27. Paulo perante Félix. Vamos ler o que aconteceu ali então com Paulo na presença do governador Félix. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta, por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Vejam que interessante. Aqui, então, Paulo vai para as mãos de Félix, o governador. O governador manda chamar aqueles que estavam acusando Paulo para dar um julgamento, né? Para dar um parecer sobre o caso de Paulo. Então, a Bíblia fala que o sumo sacerdote da época, Ananias, e outras pessoas que estavam lá naquela multidão revoltada com a pregação de Paulo, que não aceitava o evangelho de Jesus Cristo, compareceram na presença de Félix e começaram a colocar ali aos pés de Félix todas as acusações contra Paulo. Este homem causa tumulto no meio do povo. Ó, governador Félix, no seu governo nós temos paz. E começou aquela puxação de saco, né? Temos um reino de paz, nós temos muita alegria em sermos governados por você, pelo Senhor. Mas este homem aparece aqui pregando um nazareno, pregando uma seita que é mentirosa, que é blasfemadora contra os nossos costumes e tradições. E Félix ouve. Paulo faz a sua defesa e ele continua falando do evangelho de Jesus Cristo, porque a defesa de Paulo é a verdade e o evangelho de Jesus Cristo é a verdade.
Ouvindo isso, o que faz Félix? Vamos ver aqui o primeiro versículo que nós lemos o texto. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, e vejam que esse caminho está em C maiúscula, ou seja, esse caminho aparece várias vezes na Bíblia, no Novo Testamento, se refere a Jesus Cristo. Então, Félix tinha já um bom conhecimento sobre Jesus Cristo. Ele adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. Então, o que o governador faz? Ele ouve as acusações, ouve a defesa de Paulo, só que tem um detalhe. O governador tinha uma esposa judia chamada Drusila e ele conhecia as histórias de Jesus. Ele já conhecia o evangelho de Jesus Cristo. Aqui fala que ele já tinha um bom conhecimento sobre o caminho. Então, no fundo, ele sabia o que deveria fazer. Ele sabia que aquelas acusações não eram motivo para matar Paulo. Ele sabia que Paulo tinha razão. Ele conhecia já todos os argumentos de Paulo baseados no Evangelho de Jesus Cristo. Mas o que ele faz? Adiou a causa. Esse é o tema da mensagem de hoje, irmãos, tema central. Ele prefere adiar a causa. É o que nós chamamos de procrastinar. O que é procrastinar? Deixa para depois, porque isso me dá uma dor de cabeça. Eu não quero lidar com esse assunto agora. Eu não quero ter que pensar nisso agora. Porque, na verdade, o evangelho de Paulo, que Paulo estava pregando a Félix, estava já incomodando Félix. Porque essa é a palavra da verdade, irmãos. A palavra da verdade incomoda o pecador. E Félix já estava ali mexido, ele já conhecia de ouvir, e agora o próprio Paulo ali estava pregando com todo o poder e autoridade do Espírito Santo. Ele já se sentiu comovido, mas ele não queria dar o espaço agora. Eu não quero lidar com isso agora, não. Deixa para depois. Ele arranja uma justificativa. Quando o comandante Cláudio Lísias aparecer, chegar aqui, aí a gente trata disso. E devolve Paulo para continuar sendo ali em custódia, né? Estando em custódia, preso. Trata ele bem, a Bíblia fala, né? Que deixou ele ser servido pelos amigos, ele tem certa liberdade, mas continua sob a custódia do governador. Irmãos, eu quero falar um pouco sobre esse adiamento da causa, né? Esse adiamento que nós temos muitas vezes como hábito. Quantas vezes nós não ouvimos o que devemos fazer e olha, mais do que Félix, todos nós aqui que estamos hoje neste culto conhecemos muito bem o caminho, com C maiúscula. Conhecemos muito bem quem é Jesus Cristo, o que ele veio fazer, o que é seguir verdadeiramente a ele. Nós sabemos o que Deus quer de nós em obediência à sua vontade. Nós sabemos de tudo isso, muitas vezes sabemos desde o nosso nascimento, a nossa infância. Mas quantas vezes a gente não vai adiando a causa? Quantas vezes a gente não pensa assim, não, eu não quero lidar com essa verdade agora. Eu não quero lidar com essas palavras agora. Depois eu penso nisso, depois eu resolvo o que eu tenho que resolver. Depois eu tiro os maus hábitos, né? Depois eu deixo as coisas, mas deixa por enquanto tá funcionando, minha vida segue assim, eu gosto disso. E a gente arruma uma desculpa. Quando a palavra de Deus vem ao nosso coração impactando, a gente arruma uma desculpa. Mas Senhor, agora eu preciso fazer isso primeiro. Senhor, isso aqui é tão importante para mim agora. Aqui Félix dá a desculpa da chegada do comandante, mas era pouco importante isso. Por quê? Porque o poder de decisão estava na mão do Félix. E ele simplesmente dá uma desculpa e prefere adiar a causa. E olha que interessante o próximo versículo que nós lemos. Vários dias depois, Félix veio com a sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. E quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, domínio próprio, do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair. Quando eu achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Olha só. Hoje a palavra vai dizer com a gente, irmãos, quanto nós temos sido Félix em nossas vidas. Vamos trazer essa reflexão para nossas vidas, irmãos. Então, depois de passar uns dias,
Félix chama Paulo de novo. Félix está incomodado, ele está interessado, mas não o suficiente para se entregar a Jesus Cristo. Ele chama Paulo e chama, né, vem com sua esposa, Drusila, senta junto e fala um pouco desse Jesus aí. E então Paulo começa a falar da fé em Cristo Jesus. Paulo começa a falar verdades que Félix tinha que ouvir sobre justiça, ou seja, faz o que é certo. Deus espera que façamos o que é certo. E ali naquele momento, Félix julgar corretamente Paulo, dizer que ele não tinha feito nada de errado, que o que ele estava dizendo não é mentira, era o papel dele como um homem justo e certo. Não acreditar em tantas acusações mentirosas. Então Paulo fala, olha, Deus exige que nós façamos o que é correto diante dos seus olhos. Nós vimos isso inclusive na última aula da EBD, que o Filho de Deus ele faz o que é certo. E depois também Paulo fala, a Bíblia falou aqui no versículo, né, que Paulo pregou para ele, sobre domínio próprio. Porque com certeza Félix, sendo um cidadão romano, ele se entregava aos prazeres da carne aí sem nenhum tipo de domínio, né? O que a Bíblia fala, bebedeiras, acomilanças, a imoralidade sexual, que era cultural na cultura da antiga Roma, de antiga Roma. E assim, tudo que tinha de errado na vida moral, na vida humana da pessoa de Félix, Paulo estava ensinando a verdade. Você precisa ser mais controlado, você precisa ter domínio próprio, não agir segundo seus ímpetos, suas emoções, mas agir de acordo com a vontade de Deus. E Paulo ainda pregou para ele sobre o juízo vindouro, ou seja, que Deus vai julgar cada um conforme as suas obras, seus procedimentos, e ninguém vai escapar do julgamento do trono de Deus. Vivos e mortos, grandes e pequenos, como a Bíblia fala, todos serão julgados diante desse grande juiz. E que esse juízo está para chegar. Neste momento, o que Félix faz? Teve medo. Olha o que o texto fala. Aqui no segundo texto, né? Félix teve medo e disse, basta por enquanto. Pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Irmãos, nós muitas vezes nos pegamos fazendo o mesmo que Félix. Quantas vezes você já não ouviu uma palavra da verdade e a palavra da verdade dói, incomoda, ela nos convence do nosso pecado, ela aponta direitinho, né? Ela é uma flecha, a palavra de Deus é uma flecha certeira. Ela vem assim direto no nosso coração. Sabe aqueles dias que você está ouvindo a palavra e você fala, meu Deus, o Senhor está realmente falando comigo. O Senhor está assim, me expondo diante da sua luz. Está falando da minha vida, está falando do meu pensamento. Está falando do que eu estou vivendo, do que eu estou fazendo, do que eu tenho sido. E aí vem aquela palavra de Deus como espada afiada no seu coração. Você para ali, até coisas mais sensíveis da nossa vida, mais escondidas. Deus revela tudo, porque como diz a palavra, não há nada que não possa ser revelado diante de Deus, porque Ele sonda tudo. E aí neste momento a gente tem a mesma reação do Félix. A gente conhece a verdade, a gente ouve a verdade, aquilo nos incomoda, aquilo nos dá medo muitas vezes. Mas, de novo, o que ele faz? Ele adia a questão. Ele adia o assunto importante, que é se arrepender imediatamente da sua vida errada, fazer o que é certo e andar nos caminhos de Deus. Irmãos, muitas vezes nós também, não é porque, isso é engraçado, quando nós ouvimos a verdade da palavra, aquilo nos incomoda e a gente, depois eu penso nisso. A gente fala um amém na hora, mas depois eu vejo isso. Depois eu elimino isso da minha vida. Né? Pouco a pouco eu vou fazendo isso. A gente vai sempre deixando para o amanhã. Mas o que acontece? Não é porque você adia a verdade, e o tema da mensagem de hoje é esse, não adiemos a verdade. Não importa o quanto você deixe para depois, não importa o quanto você não queira tratar disso agora, a verdade está lá e a verdade vai acontecer. Irmãos, pode parecer duro, mas assim, Jesus vai voltar, essa é uma verdade, Ele vai voltar e não adianta o quanto você não queira pensar nisso.
Jesus vai julgar, Deus vai julgar os vivos e os mortos, e você vai ser julgado conforme as suas obras. É uma verdade que não importa o quanto você não queira falar sobre isso, isso vai acontecer. Irmãos, não importa o quanto você queira ignorar um fato horrorizante que é a existência do inferno e da destruição eterna. E aí lembre os irmãos, destruição eterna não quer dizer que vai ser morto para sempre, vai sofrer eternamente. Aquela eternidade que nós teremos no céu, a vida para sempre, também haverá uma condenação e sofrimento eternos lá no inferno. Ah, não quero falar sobre isso, não quero pensar sobre isso. Não importa o quanto você não queira pensar sobre isso, ou falar sobre isso, ou considerar essa verdade, porque ela é a verdade. A verdade não muda conforme nossa vontade, conforme o nosso tempo. E muitos de nós temos ouvido diariamente, mais do que nunca, irmãos, mais do que nunca, servos do Senhor fiéis e verdadeiros têm pregado arrependimento. Né? Nós estamos falando assim, quando a gente acompanha, não só na nossa igreja, mas acompanha os pastores aí que aparentemente continuam aí nos caminhos das escrituras, estão pregando arrependimento. É arrependimento dia após dia, cada mensagem é sobre arrependimento. E muitas vezes a gente ouve e conhece tudo isso. Se nós aqui mais uma vez pregarmos sobre se arrepender dos maus caminhos, maus sentimentos, maus pensamentos, maus hábitos, você com certeza vai dizer amém, é verdade. Mas o quanto disso tudo que você já ouviu, você praticou e efetivamente mudou a sua vida? O quanto efetivamente nesse ano de 2020 você está realmente sendo melhor espiritualmente do que o ano de 2019? Quanto você progrediu na fé? A gente sabe tudo sobre o caminho, com C maiúsculo, a gente sabe tudo sobre Jesus Cristo. A gente sabe o que é certo e errado, a gente sabe o que tem que ser feito, a gente sabe o que atrapalha a nossa vida, a gente sabe o que devemos abandonar, mas mesmo assim nós simplesmente deixamos o assunto para depois. Nós preferimos apostar na sorte de dar tempo. Ainda vai dar tempo de eu viver uma vida, né, conforme Deus quer, mas deixa eu por enquanto fazer o que eu quero, é mais uma vezinha aqui, não vai fazer mal, né? Tudo bem, é mais um ano, ano que vem eu penso em ano que vem eu prometo que eu vou ser cristão, fiel. Quantas vezes nós não temos procrastinado como Félix? Com assim, ó, o Paulo estava na presença dele, imagina, o apóstolo Paulo, grande servo do Senhor, estava na frente dele pregando o evangelho e falando a verdade para ele. E ele simplesmente faz o quê? E aqui temos duas reações que acontecem muito na igreja. Quando a gente fala de inferno, quando a gente fala do juízo, quando a gente fala que Deus quer que a gente se arrependa, que sempre Ele avisa antes de vir a destruição ou o castigo, a pessoa fica assim, nossa, é verdade. Aí tem dois tipos de pessoas. Aqueles que realmente recebem a mensagem com temor, e aí não é medo, temor é diferente de medo. Temor é amor. É um amor respeitoso. Então recebe aquela palavra e fala, nossa, como Deus me ama. E entende que Deus está dando aquele aviso porque não quer que você pereça. Deus quer abençoar a sua vida, então recebe com alegria e logo se arrepende e muda o seu caminho. Tem aquele que fica com medo. E aí é bem diferente de fé, porque a Bíblia fala em 1 João que no amor verdadeiro de Deus não existe medo. Não existe medo, existe temor, é diferente. A Bíblia nunca fala que a gente tem que ter medo de Deus, no sentido de medo, de pavor, de terror. Temos que temer ao Senhor. Temer é diferente de medo, mas é igual Félix. A gente recebe umas palavras e fica com medo. Muita gente fica com medo, mas esse medo, em vez de levar ao arrependimento, o que faz? Afasta de Deus. Prefere não falar desse assunto. Eu não quero falar desse assunto agora. Imagina a minha vida lá na perdição eterna. Não vou falar desse assunto agora. Exatamente o que Félix faz. Basta por enquanto, pode sair, Paulo. Eu não quero falar sobre isso, eu não quero mudar minha vida agora, mas também eu sei que está errado, mas deixa eu pensar isso com calma, deixa para depois. Quando eu achar conveniente, a gente fala disso de novo. E quantas vezes nós não fazemos isso com Deus? Né? Cumprir compromissos com Deus, assumir compromissos reais de amor, de devoção com Deus, só quando eu achar conveniente. Esse trecho da história me lembra bastante
o que aconteceu com Jesus. Jesus estava andando, pregando o evangelho, e certa vez ele encontra algumas pessoas que dizem que querem segui-lo. Mestre, quero te seguir. Então Jesus fala, vamos, vem e me segue. Aí ele fala, espera só um pouquinho, deixa primeiro enterrar meu pai, aí depois eu vou com o senhor. Aí ele olha para um outro e fala, vem você então e me segue. Aí esse outro fala, Senhor, eu vou te seguir, mas deixa primeiro me despedir da minha família e eu te sigo. Então o que Jesus fala? Ele termina com aquele versículo famoso, Lucas 9. Quem já colocou a mão no arado e fica olhando para trás não é digno do reino de Deus, não é apto para o reino de Deus. O que significam essas desculpas? Eu quero te seguir. Senhor, eu sei que eu devo te seguir. Mas deixa primeiro, e aí vem 3 pontinhos que cada um aí pode preencher com as desculpas que costuma dar diante do Senhor. Para um era a família, para outro era o pai. Sempre alguém tem um motivo. Primeiro deixa eu aproveitar um pouco. Senhor, primeiro deixa eu resolver essa questão. Senhor, primeiro deixa eu fazer isso primeiro, depois eu vou. Fica sempre deixando o caminho para depois. Ai, pai, agora tá muito complicada a minha vida, eu não vou pensar nisso agora. E essa parte aqui que o senhor está pedindo para eu abandonar, ela é tão boa, ela me ajuda, ela me conforta. Tá tudo bem, é conveniente para mim. Irmãos, fé não é conveniência. Obediência não é conveniência. Eu não creio em Deus por conveniência, porque eu acho conveniente. Eu não obedeço a Deus quando for conveniente. A fé e a obediência e o amor a Deus, o temor a Deus tem que ser absolutos, independentemente de situação, circunstância ou outras prioridades em nossas vidas. E aí você aí pode estar dizendo amém, é verdade, mas sabe o quanto isso é difícil? Estamos falando de deixar de lado o nosso eu, deixar de lado aquilo que a gente gosta, deixar de lado aquilo que nos conforta, que você não quer mexer nisso agora. Mas é um assunto que tem que ser resolvido já. Se é algo que desagrada ao Senhor, se é algo que a palavra de Deus tem falado direto com você, tem que ser resolvido. Não deixe para depois, não deixe. Procrastinar não é de Deus. Nosso Deus nunca procrastina. O que tinha que ser feito, ele fez na hora certa, no tempo certo. Quando teve que abandonar o seu próprio filho para morrer pelos pecados da humanidade, ele fez. Quando teve que mandar seu filho lá do trono de glória, vai meu filho, vai lá em missão, salvar os meus escolhidos, ele fez. No tempo certo ele vai voltar, ele vai julgar. Irmãos, você está condenado para o inferno ou está destinado ao céu? Qual é a verdade? E não importa o quanto você queira saber ou não saber, ou deixar para depois ou ignorar, é a verdade. Então, tem mais um fato interessante. O próximo versículo ainda fala: ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Então, o que Félix faz? Quando viam essas verdades da pregação de Paulo, ele simplesmente prefere: tá bom, vai, tô com medo aqui, não gostei do assunto, vamos deixar para depois. Mas ele ficava toda hora chamando Paulo para conversar. Ele não largava Paulo, não deixava ele embora. Deixava ali sob custódia dele e ficava chamando toda hora para falar sobre a palavra de Deus. Mas no fundo a Bíblia fala o quê? Que ele tinha uma intenção, um interesse. Ele queria que Paulo pagasse para ele, que entrasse no acordo financeiro. Ele era tão ambicioso, mesmo sendo governador, estava interessado em um dinheiro de Paulo. Quem sabe Paulo é uma pessoa importante, cidadão romano, veio de uma família nobre, estudado, tem gente que segue ele. Às vezes eles vão querer me pagar para libertar Paulo. Aqui a gente tira uma outra lição importante e eu quero que os irmãos prestem muita atenção nessa mensagem. Muitas vezes nós não abandonamos a Deus, ficamos, entre aspas, na presença dele, queremos estar com ele. Vamos à igreja, assistimos os cultos, fazemos tudo direitinho, mas no fundo, não é para receber e aceitar a verdade da palavra e mudar a sua vida. É por interesse. Aqui, Félix tinha interesse em um dinheirinho de Paulo. Mas quantos dos chamados crentes
não permanece fiel na igreja, mas por uma questão de interesse, pelo que Deus pode dar, pelo que Deus pode fazer, pelo que Deus não pode fazer, né? Assim, que Ele não me deixe perder o emprego, que Ele não deixe eu perder meu marido, minha esposa, que Ele me ajude na cura da minha enfermidade. É sempre o interesse. Irmãos, enquanto que isso tem que ficar muito claro, a ímpio tem que ficar muito claro. Enquanto nós tivermos qualquer relacionamento retributivo com Deus, não há fé. Não há fé. O que é relacionamento retributivo? Fazer as coisas de Deus esperando uma retribuição. Em primeiro lugar, Deus não tem que retribuir nada. Nós não estamos em situação de igualdade. Nós não estamos em pé de igualdade para fazer uma troca. Você acha que nosso Deus, esse Deus criador, o grande eu sou, como foi pregado aí há 2 semanas, ele está numa posição de interesse de querer barganhar conosco qualquer coisa? Existe até uma música que circula por aí, né? Se ele faz, se ele dá ou não dá, se ele faz ou não, ele é Deus. É isso mesmo, que não seja só uma música. Ele é Deus com você, sem você, comigo, sem mim. Ele é Deus. Ele não tem absoluta necessidade de cada um de nós. Ele não tem necessidade da sua criatura para ser Deus, como foi pregado. Ele não existe para alguma coisa, ele não existe por alguém, ele existe por si só, porque ele é o eu sou. Não tem o menor sentido dizer que Deus tem algum interesse em algo que você pode oferecer, que eu posso oferecer, um louvorzinho singelo, uma obra na igreja, a sua oferta, o seu dízimo. Deus não precisa disso tudo para ser Deus. E nós muitas vezes ficamos ali, fingimos que somos fiéis, estamos na igreja. Eu sou de tal igreja. Não, eu tenho que participar do EBD, tenho que participar do culto, tenho que entregar minha oferta. Mas tudo é com medo de perder alguma coisa ou pedindo alguma coisa para o Senhor em troca. Na IMP não tem esse tipo de filosofia. Tem um monte de igreja pregando esse relacionamento retributivo que chega a ser ridículo. É ridículo colocar Deus numa situação dessa, o grande e poderoso Deus, El Shaddai, Elohim, colocar esse Deus numa posição humana de sentar ali para ficar fazendo troca. Você me dá isso, eu te dou aquilo. Se você tem alimentado esse tipo de fé, irmãos, pode corrigir esse pensamento. Você não tem um relacionamento com Deus. Se você serve a Deus porque tem medo de perder coisas, se você serve a Deus com a esperança de ganhar coisas, pode esquecer, você não tem um relacionamento com Deus. Pode se arrepender, porque você está sendo um Félix. Fica ali, chamando Paulo, torturando Paulo, né? Mentalmente, não libera ele para fazer o que ele tem que fazer, não faz o que é certo, mas fica ali, com esperança de ganhar alguma coisa daquela situação. Nosso Deus não barganha com ninguém. Nosso Deus não faz acordo com ninguém. Nosso Deus é Deus, dono de todas as coisas, dono da sua vida, inclusive, da minha vida. Com um sopro, ele pode fazer perecer a cada um de nós. Ele só não faz, como diz a palavra em Lamentações, por causa da sua misericórdia. Pela sua misericórdia, nós não somos consumidos. E porque ele nos ama, e o porquê eu não sei. Você já parou para pensar por que Deus ama tanto você? Eu não sei. Por que Deus me ama tanto? Não sei. Porque existem pessoas qualitativamente melhores que nós. Pessoas mais boazinhas do que nós. Pessoas melhores do que nós, que podem até ser mais úteis para Ele. Só que Ele amou a gente. Ele amou a gente porque Ele tem um motivo para isso. Ele tem um motivo dele. Mas graças a Deus a gente não tem que questionar esse amor. A gente só tem que crer e agradecer este amor. Irmãos, quantas vezes nós temos mantido uma fé absolutamente interesseira, isso não é fé. Continuando, todos os maus exemplos que Félix nos deixa e faz a gente refletir sobre o nosso relacionamento com Deus. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Ele teve inúmeras chances de fazer o que é certo, inúmeras chances de aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Ele teve inúmeras chances porque ele estava com o próprio servo de Deus ali do lado para ensiná-lo
para falar de Deus, para falar de Jesus. Mas ele adiava, até que chegou um momento em que ele foi substituído, ou seja, ele não ia ter mais contato com Paulo. Ele não ia ser mais governador, a Bíblia não fala para onde ele foi, mas fala que um novo governador chegou à Judéia. Mas o que fala aqui? Que Félix não soltava Paulo com medo de quê? Com medo de perder a simpatia dos judeus, porque ele é um romano governando os judeus. Ele queria que os judeus gostassem dele politicamente. Então ele deixava, já que os judeus, a maioria dos judeus está contra Paulo, vou deixar ele aqui para que a galera fique aí agradada de mim. Outra lição que nós tiramos, e a última lição aqui, nesta noite. Quantas vezes nós deixamos de fazer o que é certo diante dos olhos de Deus? Deixamos de fazer a coisa certa com medo das pessoas, do que elas vão falar, do que elas vão achar, do que elas vão pensar de mim. Principalmente jovens, né, jovens? Fica com medo de assumir a identidade cristã, fica com vergonha, né, de dizer o que você é, do que você acredita, vai na onda dos outros, e não estou falando só de jovens não, juniores também. Vai na onda dos amiguinhos, só para não ser ridicularizado, só para estar junto com a turma, só para ser integrado com todo mundo, só para parecer legal, só para parecer descolado. Você tem que ter uma identidade clara. Mesmo os adultos, os homens, mulheres, têm vergonha de fazer o que é certo, falar o que é certo, né? Fica sempre adiando. Por quê? Com medo de perder a simpatia das pessoas, com medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. Irmão, se a ímpia estivesse preocupada com o que os outros vão falar, ou gostar ou não gostar, se a gente tivesse essa preocupação, talvez a igreja fosse bem grande, bem cheia. Você sabe que muita gente vem e não fica porque não gosta de ouvir a verdade. E a verdade ela é dita da forma como tem que ser dita, como a palavra manda pregar. E aí, num primeiro ensinamento, numa primeira correção, não aceita, não gosta e vai embora. Ou não fica, né? Não consegue permanecer. E fica pulando de igreja em igreja só procurando coisas que agradam aos ouvidos. Mas o que adianta você buscar uma palavra que não é de Deus? Deus fala comigo, aí Deus te fala uma verdade. Não, essa não é uma coisa legal. Deus, eu não gostei. Vai procurar um outro Deus? Porque o mesmo Deus não pode falar coisas diferentes. Nós, como a palavra fala, nós estamos preocupados em agradar os homens, irmãos. Como igreja. E nós, individualmente, como partes do corpo de Jesus Cristo, não podemos ficar preocupados com o que o mundo vai achar, com o que as pessoas vão falar. Jesus fala, quem me negar diante dos homens, também o negarei diante do meu Pai. Isso não quer dizer que o tempo todo a gente tem que dar uma de crente, falar eu sou crente, eu sou não sei o quê, não faço isso porque eu sou crente. Não é isso. Nós já vimos que a fé é uma filosofia, é o nosso modo de viver. Filosofia não no sentido de conhecimento, mas é o nosso próprio modo de vida. Nós não precisamos ficar falando de Jesus o tempo todo, falar glória a Deus o tempo todo. Aliás, dar uma de crente chato o tempo todo é muito chato, né? Não, isso ao invés de alcançar pessoas, isso afasta pessoas. Mas a nossa forma de ver o mundo, de viver a vida, de mostrar bom procedimento, de falar, de lidar com pessoas, de nos comportarmos, de reagirmos às situações, isso tudo é o que mostra o quanto estamos realmente relacionados com Deus ou não, o quanto de fato somos cristãos. E nesse quesito, irmãos, vamos pensar se estamos tentando agradar mais a Deus em nossa vida ou se estamos preocupados com o que os nossos amigos pensam de nós, com o que a nossa roda de pessoas pensa de nós, se estamos incomodados com o que o meu pai vai pensar, minha mãe, meus vizinhos, pessoal da minha rede social. A quem você está querendo agradar? A Bíblia fala, os apóstolos disseram, importa-nos agradar a Deus e não aos homens. Como nós cantamos no louvor de hoje, nossa vida é para adorar e exaltar a Deus, irmãos. Não é para exaltar e adorar ou agradar aos outros, as pessoas, o mundo. E pode ter certeza que quando você decide agradar a Deus, viver uma vida correta diante de Deus, você desagrada ao mundo, porque os padrões são muito diferentes. Porque o rei deste mundo, que é o diabo, ele coloca tudo contrário ao que nós devemos fazer. Então a gente vai ser mal falado, vai ser mal visto,
vai ser perseguido. E Jesus já disse isso. Perseguiram os profetas, perseguiram a mim, não vão perseguir vocês? Vão perseguir. Isso mostra o quanto vocês são meus ou não. Dessas igrejas que ficam agradando o mundo, agradando pessoas. Ah, não vou falar isso porque aquele é dizimista importante na igreja. Eu não vou pregar isso porque aquela família inteira, né, tá envolvida nesse tipo de coisa e vai desagradar a família. Tem isso não, irmãos. A palavra de Deus tem que ser pregada. Tem que ser pregada, a verdade tem que ser dita. Porque nós não podemos adiar a verdade. Não é porque o outro gosta ou não gosta que a verdade de Deus deixa de ser verdade. Não é porque o outro gosta ou não gosta que a verdade de Deus não vai se cumprir. Vai se cumprir. O que nós aprendemos da mensagem desta noite. Quanto nós temos agido como Félix? Adiando a verdade. Deixando para depois aquilo que Deus pede hoje. Deixando para depois aquele arrependimento que você tem que, fazer e tem que mudar agora. Deixando para depois o que o Senhor está falando ao seu coração há tanto tempo. Uma hora ele vai deixar de falar, irmãos. Uma hora vai deixar de falar. E aí será um fim trágico para quem tiver adiado para depois. Também nós temos tido um relacionamento interesseiro com Deus. Você está com Deus só por causa de um interesse? Reveja a sua fé, porque não é fé. E também o quanto estamos preocupados em agradar as pessoas e não a Deus. Sim, uma mensagem dura nessa noite, mas uma mensagem verdadeira. Goste você ou não, essa é a mensagem que vem dos céus da parte de Deus para cada um de nós. Vamos refletir com temor, revisar a nossa fé e corrigir aquilo que precisa ser corrigido diante de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, te agradecemos por este alimento espiritual que vem da sua parte porque o Senhor nos ama. Mesmo quando ela é dura, Senhor, ela é dura porque nós somos duros de coração, porque nós muitas vezes somos teimosos, somos cegos e queremos fazer a nossa própria vontade. Neste momento, Senhor, que cada um dos irmãos que ouviu essa palavra possa refletir na sua própria fé. E não é o momento de pensarmos em tal pessoa, no outro irmão. Que cada um dos irmãos que ouviu a tua mensagem possa refletir sobre si próprio. Porque a sua palavra é sempre para cada um de nós. Ela não é só para o irmão do lado, não é só para aquele irmão, aquela irmã que a gente conhece, mas a sua palavra é para mim, é para nós. Corrige nossos maus caminhos, corrige nossos maus pensamentos. Nos ajuda, Senhor, com o teu Santo Espírito a não procrastinar, a não adiar as coisas que o Senhor quer que resolvamos já. Que abandonemos o pecado, que não vivamos na conveniência, que nós deixemos aquilo que para nós é confortável, mas que não agrada ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a refletirmos os seus caminhos e fazer a sua vontade. Completa esta mensagem no coração de cada um dos irmãos, ensinando, exortando, corrigindo no que for necessário, principalmente nos ajuntando cada vez mais para a sua presença. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Guarde essa palavra no seu coração e mais do que isso, coloque em prática na sua vida. Vá buscar a Deus quando achar conveniente, vai buscar a Deus quando, num segundo momento, porque nós não sabemos o futuro. O momento é agora. Busque a Deus agora e cumpra fielmente o seu ministério. Cada um que está participando desse culto tem um ministério nas mãos. Cumpra fielmente o seu chamado e o seu propósito de vida. Amém? Neste momento nós vamos orar ao Pai. Neste momento nós vamos receber a bênção. Logo após a bênção teremos pós-lúdio e os avisos. Então não saia antes dos avisos. Fique até o finalzinho do culto. Vamos todos participar do culto até o final, entregar totalmente o nosso culto a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a paz, o cuidado do Santo Espírito, seja com todos os nossos irmãos que estão virtualmente reunidos, seja com toda a Igreja de Cristo espalhada pela face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém.
gente aprende a confiar em Deus que faz milagres e ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Amém, irmãos. Rapidamente os avisos, bem rápidos mesmo. Encerrando agora este culto, vamos lembrar que estamos com a reprise do Conectados agora no mês de julho. Então todos os dias, 6h30 da manhã, você recebe o link, você pode meditar na palavra de Deus. Alguns dias eu coloco um pouco antes, não tem problema, mas o certo é que Deus permitindo, de terça até sexta-feira, você tem ali o link para meditar, logo pela manhã na palavra. E por volta das 11h30 ao meio-dia você tem o texto no Facebook para você também meditar rapidamente. É importante que você leia esse texto, reflita no texto, comente o texto e compartilhe. Isso é extremamente importante. Você alimenta sua alma de manhã pelo Conectados, ouvindo a palavra, alimenta na hora do almoço, lendo um pequeno trecho, 30 segundos, é muito rápido. Os textos são bem pequenos. Só mesmo uma meditação. E depois 21h20 tem a oração. Lembrando que estamos orando por todos os irmãos da nossa igreja. Cada dia, além dos pedidos, nós temos um irmão especial destacado onde nós oramos. Então não deixe de participar dessa oração das 21h20. Onde você estiver, leva o seu pensamento, dá uma olhada no grupo. Hoje eu vou orar por tal irmão. Será um pedido X. Vamos fazer tudo como igreja, todos juntos, 21h20. Eu vejo que, igual na última semana, caiu bastante o engajamento. Não pode, vamos todos juntos, sempre estarmos aí engajados, vamos deixar nossa alma forte. A distância não pode ser qualquer motivo para nos separar de Deus, não pode. Lá no passado a igreja era, elas tinham que se comunicar por carta, porque era tudo muito longe, tinha perseguição. Hoje diariamente nos vemos, mesmo que pela tela nós nos vemos. Então distância não pode ser motivo para sua fé enfraquecer. Então não perca nenhuma atividade, Conectados pela manhã, pequena meditação meio-dia, 21h20 da noite a oração. Como diz Lutero, a oração é o suor da alma. Vamos treinar a nossa oração. Amém? Outra coisa tem me deixado chateado, irmãos. Os irmãos estão chegando atrasado para o culto de quinta-feira, estão chegando atrasado para o culto de domingo, estão chegando atrasado para EBD. É um absurdo você atrasar, sendo que o culto é na sua casa, é só você abrir sua máquina. Isso é um desrespeito para com Deus, isso não se faz, tá? Você não tem a menor desculpa para isso. Domingo é dia do Senhor.
tudo é para Ele. Então, 10 horas os adultos, 5 para as 10 já fica preparado. Os jovens, 11 horas. Crianças, 14 horas, se eu não me engano. 17h30 o culto. Às 17 horas já está o link ali disponibilizado para você já ir se preparando o seu coração. Então não faça isso, né? Isso é falta de zelo com adoração, com louvor a Deus. Então, 5 minutos antes da programação, já fica ali preparado, né? Já conecta no horário. Prelúdio não é para esperar você chegar. Eu sempre digo isso ao vivo e digo aqui online. Prelúdio é para você preparar o seu coração para entregar o culto a Deus. Então, 5 minutos antes de qualquer programação, esteja preparado. Vamos ser diligentes, vamos ser responsáveis, zelosos com a obra do nosso Deus. Amém? Neste momento, então, vamos lá para o WhatsApp, a famosa fotinho do final do culto, e aí nos confraternizamos lá no grupo. Deus abençoe todos os irmãos. Fiquemos com a sua paz. Shalom.